Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 19 ao 23. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar aonde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Dentro desse diálogo intenso que o Senhor Jesus Cristo, ele manteve ali com a mulher do poço de Jacó, muito conhecida essa passagem. Jesus, então, nessa conversa, nesse diálogo, surgiu uma questão sobre adoração. E Jesus, conversando com a mulher samaritana, ela disse que havia uma adoração naquele monte. Mas ela também falou que os judeus diziam que era em Jerusalém o lugar da adoração. O Senhor Jesus Cristo diz à mulher, no versículo 23, a mulher está dizendo que havia uma adoração no monte, e que os judeus diziam que a adoração era em Jerusalém. Mas Jesus diz no versículo 23, que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores, que entenderam realmente o que é uma adoração, que já tem o seu entendimento transformado o que é adoração. O problema da nossa vida, muitas vezes, é que nós, com o decorrer do tempo, a igreja ela perdeu o sentido de adoração e o entendimento do que é adorar a Deus. Por isso que Jesus está lá, conversando com a mulher samaritana. Aí quando você lembra da história dos samaritanos, lá no livro de Reis, quando Sargão II, o rei da Síria, conquistou Ava, Cuta, Sefarvaim, e trouxe de lá um povo misto, e colocou nas terras de Samaria. Era costume de um rei, quando conquistava uma nação, trazer povos de outras nações e colocar lá dentro. E foi isso que o rei da Síria ele fez. Então ali no Monte Gerizim, nasceu ali de uma raça mista, o samaritano. E os judeus não gostavam, tinham um ódio pelos samaritanos. Mas no princípio não foi assim. Quando esse povo misto foi colocado nesse lugar, a Bíblia diz que Deus enviou leões naquele lugar. E eles começaram a matar esse povo. O rei então pediu para que o povo ali enviasse um sacerdote, para que ensinasse esse povo misto a conhecer e a servir o Deus daquela terra. Estão lembrados da menina judia que foi parar na casa de Naamã, o leproso? E ela disse para sua senhora, se o meu senhor estivesse lá na minha terra, porque lá tem um Deus. E o sacerdote veio.
e ensinou aquele povo misto o Pentateuco. E esse povo, então, separado depois pelos judaizantes, porque até então, irmãos, as coisas não eram para ser separadas. Mas com o passar do tempo, o povo foi se tornando religioso e começou a se separar das pessoas, julgando elas por raça, cor, crédulo, maneiras de andar, culturas. E aí quando você vê, por exemplo, os fariseus, a palavra fariseu é separado. Então a pior coisa que pode acontecer para uma religião que perdeu o sentido de adoração é se separar. E quando Jesus encontrou a mulher no poço de Jacó, e não foi por um acaso, tanto é que no texto, a mulher de Samaria chama Jacó de pai. O nosso pai, Jacó. Ela estava esperando um Messias, ela estava esperando um Salvador, mas quando no diálogo com Jesus, ela diz, olha, nossos pais no monte, adoração. Os judeus, adoração em Jerusalém. Na verdade, irmãos, em meio ao Monte Gerizim, os samaritanos, Jerusalém, a mulher de Samaria e os discípulos, o único que entendia de adoração era Jesus. O único que sabia realmente, de fato, como adorar o Pai era o Cristo. Então, aquele culto que estava sendo feito no poço de Jacó, o único que sabia o que realmente ele estava fazendo ali, num sentido de missão e de adoração ao Pai, era Jesus. Então, nós podemos nos reunir num lugar, mas nunca com um sentido verdadeiro de entendimento, o que eu vim fazer aqui. Por que eu estou aqui? Adoração não é vir em culto. Se adoração fosse prestar culto, os profetas de Baal, que passaram todo um período de um dia, clamando e se cortando, ouve-nos, Baal. Então quem que entendia de adoração? Jesus. E a pergunta é, o que você entende de adoração? Você adora quem? Jesus, no diálogo com a mulher, já descobriu que ninguém entendia nada de adoração. Nem mesmo os seus próprios discípulos. Capítulo 4, versículo 27. Vamos ler. Neste ponto, chegaram seus discípulos. Talvez a sua tradução traz a palavra se maravilhavam. Quem traz a palavra se maravilhavam? Quem traz a palavra se admiraram? Tem alguma outra palavra aí na sua tradução? Tá. Como a tradução aqui traz se admiraram, então você não pense de maneira nenhuma que quando eles chegaram e viram Jesus fazendo aquele culto no poço de Jacó com uma mulher samaritana, eles não se admiraram assim, puxa vida, que legal, Jesus está conversando com uma mulher de Samaria. Glória a Deus, Senhor. Não, irmãos. Tanto é que o versículo 27 diz, olha só, eles se admiraram que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse que perguntas
ou que falas com ela. Ninguém queria saber o que Jesus estava cultuando com aquela mulher. Porque eles não estavam interessados naquele culto. Nem mesmo os discípulos de Jesus entendiam o que era uma verdadeira adoração ao Pai. Então, os nossos cultos que nós estamos fazendo, e estamos frequentando, estamos vindo, pode ser que da maneira que você chega, você sai e você não é transformado pela palavra de Deus que está sendo pregada. Porque ainda você não entendeu o que é adoração. Você ainda está entendendo que adorar a Deus é trocar de roupa e vir no culto domingo à noite. Aí nós viramos religião. E não os adoradores verdadeiros que o Pai está procurando. Eles ficaram admirados. Ou a palavra hoje é perplexo. Eles não acreditavam naquilo que os seus olhos estavam vendo. Eles não conseguiam entender aquilo. Eles não entendiam o culto. Por quê, meus irmãos? Porque com o passar do tempo, nós começamos a cultuar a Deus para quê? Então, para que a gente vem no culto? Para cantar muito, para orar muito, para seduzir Deus a fazer, finalmente, o que nós queremos. Então, nossos cultos não são de adoração. Nós estamos tentando seduzir Deus, que no final do culto, parece que a única pessoa não convertida que ainda é Deus. Então nós estamos aqui, irmão, tentando converter Deus a nós. Por isso que os discípulos não entenderam nada. Por isso que a mulher de Samaria, muito menos. Porque a finalidade dos nossos cultos ainda é para que convencer Deus a acabar fazendo tudo o que nós queremos. Então não é uma conversão nossa a Deus, é uma conversão de Deus a nós. Então o que é adoração? Quando não há um verdadeiro entendimento de adoração, abra a sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios capítulo 11. Jesus está lá no poço de Jacó fazendo um culto. Os discípulos não entenderam a adoração. A mulher de Samaria também não entendeu a adoração. Será que nós estamos entendendo, irmãos, o que é adoração? O porquê de nós estarmos aqui? Capítulo 11, versículo 17. Quando nós não temos mesmo uma compreensão, um entendimento do que é adoração, então a coisa fica assim. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Quando não há um entendimento, por que eu estou aqui? Quando não há o entendimento do que é adoração e a minha vida de adoração ao Deus ao qual um dia eu professei crer nele e viver segundo a vontade dele, e que a vontade dele se estabelecesse na minha vida. Então eu não entendi ainda o que é adorar a Deus. Eu sou uma alma que vem no culto para que Deus finalmente resolva os meus problemas de carência. Porque eu preciso de um pouquinho do poder de Deus, porque ainda sou um carente. E tem gente atrás de poder, irmão. Não consegue lidar nem
com a vida espiritual toda torta que tem. Porque ainda é criança, levado por qualquer vento de doutrina. Não tem uma consciência formada de um adulto, maduro na fé, firme, consciente de quem é. Então é criança. O que nós corremos o risco é de envelhecer como igreja, mas nunca amadurecer. O que nós corremos o risco como servos de Deus é envelhecer, mas nunca amadurecer pleno em Deus. Então Paulo diz assim: quando não tem um intuito verdadeiro do que é adoração, as nossas reuniões, os nossos cultos são para pior e não para melhor. Porque você não vai sair daqui melhor, você não vai sair daqui crescendo, você vai sair daqui pior do que você entrou. Porque o seu intuito não está aqui, o seu intuito está na sua vida e o que você quer fazer. Então Jesus está lá, fazendo um culto de adoração ao Pai, a mulher não está entendendo, os discípulos que chegou não estão entendendo, o povo que estava no monte também não sabia o que era, e o pessoal de Jerusalém também está tudo por fora. Muito bem. Quando Jesus foi realizar uma adoração, Evangelho de Marcos, capítulo 14. Então ninguém está entendendo nada. Marcos, capítulo 14. Por isso que Jesus respondeu para a mulher que o Pai não quer adorador que fica com a mão levantada. Ah, Senhor, paga a luz. Não, irmão, Deus não está atrás disso, não. Isso nem é adoração. Ah, saí do culto, hoje adorei a Deus. Ah, é? Adoração para Deus é isso aí? Que é isso, irmãos? Versículo 12 do capítulo 14. Jesus arrumou um lugar de adoração para ele e para os seus discípulos. Um lugar de comunhão. No princípio dos dias dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do Cordeiro Pascal, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comerdes a Páscoa? Então enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade, vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei-o ao dono da casa onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento, no qual eu hei de comer a Páscoa com meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, e pronto, ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos e foram à cidade, e achando tudo como Jesus lhe havia dito, prepararam então a Páscoa. Então, o que é um lugar de adoração? É um lugar onde vai ter uma comunhão. Se tem um povo que adora no monte e não gosta do povo que adora em Jerusalém, se tem um pessoal que adora em Jerusalém e não gosta do povo que vai lá no monte, os samaritanos, aonde está a adoração? Não tem. Está vendo porque nós transformamos os cultos em seduzir a Deus e não em adoração? Por isso que o apóstolo Paulo falou que quando a gente vem no culto, a gente quer buscar a cada um o que lhe é próprio. Mas isso não é uma comunhão. Então não pode haver adoração se o seu intuito de estar aqui não for comum. Você não pode adorar a Deus em espírito e em verdade, nunca vai ser um verdadeiro adorador, se o propósito não é em comum, em comunhão. Por isso que Jesus está conversando com a mulher não sabe de adoração, os discípulos também não. A pergunta é, irmãos,
Por que no princípio do ministério de Jesus, Jesus pediu para os discípulos deles não entrar em aldeia de samaritano? Isso Jesus pediu para os seus discípulos. Não entrem em aldeia de samaritano. Por que você acha, irmão? Porque eles não entendiam o que ainda? Adoração. Porque eles não gostavam dos samaritanos. Eles não estavam preparados para aquilo, irmão. Eles não entendiam isso ainda. Como nós, muitas vezes, não estamos entendendo muita coisa. Nós estamos ficando velho, mas não amadurecendo. Continuamos crianças birrentas. Criança que só faz as coisas à base do chicote. Se for pela graça, não está bom. Jesus precisava de um lugar, uma comunhão. Muito bem. Paulo, quando falou desse lugar da comunhão de Jesus com seus discípulos, ele disse assim: o que eu recebi do Senhor, também vos entreguei, que o Senhor Jesus, continuação do versículo, na noite em que foi. Então, o lugar da comunhão não eximia Jesus de quem está lá? O traidor, irmão. E Jesus vai praticar uma adoração não com segurança, não seguro, mas segurança em si, de quem ele é, do propósito de vida que ele tem. Então ele podia entrar naquele cenáculo mobiliado, olhar para os 12 apóstolos, ver um traidor, um que vai negar 3 vezes, e que os outros 10 vão fugir. Mas isso não tirava o pleno entendimento e a consciência de Cristo, que ele estava ali para adorar o Pai. Então aonde o samaritano tinha que adorar, irmão? Lá em Jerusalém, junto com os judeus. E o judeu tinha que ter paz para estar do lado do irmão samaritano, que é um mestiço, que não é um judeu puro, mas adorar o Pai. Isso é adoração, irmão. Adoração não é ficar com mão erguida. Paulo, ele diz: na noite em que foi traído. Então você tinha que vir adorar a Deus. E se você vem adorar a Deus com receio de que seu irmão ou sua irmã, pode ser que eles venham um dia fazer alguma coisa contra você. Pode ser que a irmãzinha, pode ser que um dia ela faça alguma coisa contra você. Pode ser que o irmão, algum dia, ele faça alguma coisa contra você. Isso é uma possibilidade. Com Jesus, não era uma possibilidade, era uma certeza. De que quem come a mesa comigo vai me entregar. Quem está andando comigo, um dia vai me negar. E os outros 10 vão fugir. O verdadeiro sentido da adoração é eu estar com o coração tranquilo, mesmo que talvez em mim surja uma suspeita contra o meu irmão. Mas eu estar com o coração tranquilo para com a minha vida, o meu propósito e o meu destino. Que se um dia ele cometer algum erro, o sentido da adoração é esse, irmão. Já pensou Jesus dentro do cenáculo, olhando para os 12? Sabendo o que eles pensam, o que eles acham, os pensamentos humanos que cada um deles tinha.
a arma do Simão Zelote na cinta, a espada do Pedro do outro lado. Presta bem atenção, irmão. E Jesus vai lá e faz uma adoração. O que diz o Evangelho de Lucas sobre a ceia? Quando Jesus pôs a mesa com os seus 12, ele diz o que, irmão? Eu desejei muito. Olha só, irmão. Presta atenção, irmão. Eu desejei muito esse momento. Então, independente do Judas, do Pedro, dos outros que vão fugir, não tem problema. Eu estou aqui para adorar o Pai. E ter um sentido verdadeiro de adoração. Quando nas nossas relações, as relações são difíceis, logo então nós queremos eliminar o risco. Correto, irmão? Quando nós deveríamos fazer o quê, irmão? Ser um adorador do Pai. O que é adorar o Pai, irmão? Jesus, ele diz assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras de vocês como filhos de Deus e glorifiquem ao vosso Pai que está aonde? Isso é adorar a Deus, irmão. Adorar a Deus não é você chegar na sua casa e fazer o que você quer. Abrir a geladeira e tirar a que desce redondo. Ir para a festa, ficar acordado até tarde, ficar no meio da bagunça, ficar no meio desse mundo perdido, porque a única coisa que você vai achar nesse mundo perdido aí é desgraça. Isso não é adorar a Deus, irmão. Então, qual que é o nosso sentido de adoração, irmãos? O que nós estamos fazendo aqui? Fala para mim, irmão. O verdadeiro entendimento de adoração. Salmo 133. Abra sua Bíblia no livro de Salmo 133. Ó, quão bom e quão agradável é viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para... Então, qual que é o entendimento, meus irmãos, de adoração? Uma verdadeira comunhão, porque é aí que o Senhor derrama a sua bênção. Então, por que nós não estamos sendo abençoados? Porque nós não estamos entendendo a adoração. Quando os discípulos saíram do templo que Herodes construiu, eles disseram assim: Senhor, olha que magnífico esse templo. Que coisa linda. Isso aqui é a nossa segurança, Senhor. Olha só. Jesus falou assim: não vai ficar pedra sobre pedra. Esse templo pode cair, mas em 3 dias eu o levanto. Irmãos, nossos alicerces podem ser abalados. Nossas estruturas podem cair, todas elas por terra. Mas em 3 dias o nosso Deus pode resolver todas as questões. O templo demorou 70 anos para ser construído. Como é agradável a comunhão, unidos. A verdadeira adoração não é um sacrifício que nós venhamos aqui fazer para Deus, para pleitear com Deus alguma coisa. A verdadeira adoração é o cumprimento de toda a lei.
E a lei, ela está firmada em que, irmão? No que toda a lei está estabelecida? Em amor. Amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. É nisso que está estabelecido toda a lei, no amor. Quando Jesus veio, em Mateus capítulo 5, versículo 17, Jesus ele diz que ele não veio abrogar a lei, mas ele veio fazer o quê? E o cumprimento da lei é o quê, irmão? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quando Deus deu uma ordem, não para uma pessoa específica, Ele deu essa ordem para uma nação. O povo de Israel, amem os seus vizinhos. Quem eram os vizinhos de Israel? Os filisteus, que estão até hoje lá, os palestinos. Estão até hoje lá, irmão. Os filhos de Amon, os filhos de Moabe, os filhos de Edom, que são descendentes de Esaú, e os outros dois de Ló, os assírios, os fenícios. Então Deus está dizendo para uma nação: vocês querem mostrar para o mundo como é me adorar verdadeiramente? Amem os seus inimigos. Isso é adoração, irmão. É nisso que vai ser refletido na nossa vida uma adoração verdadeira a Deus. Quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Não há uma verdadeira adoração, irmãos, na nossa vida, quando o que está estabelecido, firmado na lei, o seu cumprimento, não está na nossa vida. Por isso que Jesus disse para a mulher, o que, irmão? Que o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores. O Pai não está à procura de quem sobe em monte. O Pai não está à procura de quem procura grandes templos para entrar dentro. O Pai está à procura daqueles que verdadeiramente entenderam o que é adoração. E vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Capítulo 4 do Evangelho de João. Versículo 39. Quando a verdadeira adoração começou a ser entendida, então o culto teve o seu resultado. Quando Deus é adorado verdadeiramente nas nossas vidas, tem resultado dentro da nossa casa, irmão. Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali 2. Entendeu o culto, irmão? Entendeu o que é adoração, irmão? O que é adorar a Deus? É colocar 12, 13 judeus dentro de uma aldeia de samaritano e fazer um culto. Seria a mesma coisa hoje de você trazer 12 caras do EI e colocar eles sentados no banco aqui para nós fazer um culto.
muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não agora é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Salvador do mundo. O culto verdadeiro adora a Deus e glorifica-o. Nós somos um templo. Nós. Vamos encerrar lendo Salmo 15. Abra sua Bíblia no Salmo 15, por favor. Salmo 15. Por isso que Paulo diz o que, irmão? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para que vocês possam então entender e colocar os vossos, o quê? O vosso corpo, que é o seu culto racional. Então, o que é o seu corpo, irmão? É um culto racional a Deus. Para que quando alguém olhar para você, ele vê o que em você? Deus. E não a expressão do mundo. Porque quando as filhas de Jetro olharam para o Moisés, quando ele salvou elas lá no poço, quando elas chegaram em Jetro, ela falou para o pai: quem que salvou elas? Um egípcio. Porque Moisés tinha uma vestimenta e se parecia com um egípcio. Então o seu corpo pode parecer com um mundano. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no santo monte, Sião, o monte inabalável do Senhor, aonde todas as nações se congregarão, diz o livro de Apocalipse. O inabalável monte Sião, o que vive com integridade e pratica, o que, irmão? E não o juízo, né? Justiça. E de coração fala verdade. O que não difama com a sua língua, e não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que aos seus olhos tem por desprezível ao reprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com o dano próprio, mas mantém a sua palavra. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Isso é comunhão, irmãos. Isso é para a nossa vida. Por isso que naquele diálogo com a mulher de Samaria, Jesus, ele diz: o Pai está procurando os verdadeiros adoradores. Aqueles que provavelmente vão sofrer o dano, mas não vão voltar atrás com a palavra empenhada que fizeram diante de Deus. Esse é o sentido de adoração, irmãos. Ninguém adora a Deus odiando o samaritano. Ninguém pode adorar a Deus, o samaritano, odiando os judeus. Por isso que o Pai está procurando. Está à procura de verdadeiros adoradores.